Ok. Muito bem. Muito bem, saudações a todos. Saudações a todos. Boa tarde. Eu gostaria de iniciar mais uma sessão de apresentação de palestras sob o contexto do nosso canal, do nosso modesto canal, intitulado Professor Damião Meira, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. O canal Professor Damião Meira dedica-se a apresentar palestras e minicursos, entre outros conteúdos associados às mais diversas áreas do saber humano e do saber científico. Nesta sessão em particular, estaremos recebendo a palestra que será proferida pelo eminente cientista, ilustre professor titular da Universidade Federal do Pará, do Instituto de Geociências e do Departamento de Geofísica, o professor Doctor of Science, doutor Philosophy Doctor, Dr. Lourenildo William Barbosa Leite. E o professor Lourenildo William Barbosa Leite estará, neste momento, proferindo palestra intitulada Aplicações da Geofísica no Mundo. Então, eu gostaria de fazer algumas observações sobre o eminente e ilustre cientista, pesquisador e professor Lourenildo William Barbosa Leite, geólogo, graduado pela prestigiadíssima Universidade Federal do Pernambuco. Também realizou mestrado e doutorado na prestigiadíssima Universidade de St. Louis University, localizada no estado de Missouri, nos Estados Unidos da América. Período no qual, ao longo do mestrado e doutorado, estudou a sísmica, processamento de dados, entre outros temas diretamente associados à geofísica. Também cursando o seu estágio de pós-doc no prestigiadíssimo Instituto de Tecnologia de Karlsruhe, não sei exatamente pronunciar, localizado na Alemanha. É professor titular do Departamento de Geofísica, vinculado ao Instituto de Geociências da Universidade Federal do Pará, e supervisiona trabalhos, de iniciação científica, de graduação, de mestrado, doutorado e pós-doc. Também desenvolve projetos de pesquisa que envolvem elevados recursos, tratando sempre sobre geofísica e assuntos associados. Trata-se, professor Lourenildo, atuante e destacado cientista e pesquisador, com vários artigos científicos registrados e chancelados pelos mais prestigiados periódicos científicos internacionais, e é também escritor de 7 maravilhosos e magníficos livros. Aqui posso citar entre os quais, Introdução à Análise Espectral em Geofísica, Conceitos de Análise Espectral de Sinais em Geofísica, Princípios da Geofísica, Sismologia, Nova Tectônica Global e Geotermia, Princípios de Geofísica, Eletromagnetismo, Princípios da Geofísica, Gravimetria e Magnetometria, e também um outro importante livro, aqui não estou citando todos, mas assim, um outro importante livro, editado em parceria com seus colaboradores, intitulado Dynamics of Underground Rocks Containing Fluids, Application to Exploration Geophysics with Emphasis to Oil and Gas. Um excelentíssimo livro de geofísica aplicada que também está disponível, e eu estarei aqui indicando após a palestra, registrando links importantes para os interessados conversarem e dialogarem com o professor com relação, inclusive, à obtenção e ao autógrafo desse conjunto de importantes livros. Então, aqui muito resumidamente, eu passo a palavra ao eminente professor Lourenildo William Barbosa Leite, um dos maiores cientistas e pesquisadores do Brasil, com projeção internacional reconhecida,
e que concede a honra ao nosso modesto canal de proferir palestras nesse momento. Obviamente ele estará futuramente proferindo outras e outras palestras, porém nesta sessão em particular falando sobre aplicações da geofísica no mundo. Então, passando a palavra ao professor Lourenildo William Barbosa Leite. Damião, professor Damião, muito obrigado. Me sinto lisonjeado, né? Tantas boas palavras. Eu acho que eu tinha já esquecido que tinha feito tanta coisa. Mas é isso mesmo, faltou só um estágio que eu fiz, né? Na Rússia, né? Em Novosibirsk, na Academia de Ciências da Rússia, né? Então, tem sido experiências, para mim, impressionantes, fantásticas, né? De muita sorte, eu acho. Alguém já me disse, um filósofo popular disse a mim, depois de uma bela partida de tênis, eu sou uma pessoa de muita sorte. Parece que ele tinha muita razão mesmo. Mas é isso aí. Eu já sou aposentado da Universidade Federal do Pará com muita honra, né? E há 12 anos, e sou há 12 anos professor voluntário. Eu tenho todas as obrigações, tudo normal, só que na nossa negociação eu pedi para não ir para qualquer tipo de reunião, de votar qualquer assunto, qualquer coisa. Então eu me sinto totalmente à vontade, relaxado, né? E à disposição, né? Sempre bastante energia. E outra coisa, é bom a gente logo falar, sabe, professor Damião, é que com esse advento de aulas remotas, como a gente está fazendo aqui agora, né? Então não tem mais sossego. A gente, se tem uma greve de ônibus ou tem um terremoto aí em algum lugar, ele faz a reunião remota, não tem problema nenhum, né? Então eu calculei que isso aumentou as cargas de trabalho em 20%, porque agora não tem refresco, o tempo todo não tem razão de não se ter aula, de aulas de todos os tipos, de detalhes, aulas gerais, aulas de conceito, aulas de linguística científica, né, que é uma coisa que me preocupa pra caramba, né? É ter esse jargão próprio, né? E eu gosto sempre de destacar, né? Sempre de destacar que a ciência é uma só e que nós precisamos aí de umas 100 palavras para nos expressarmos muito bem, né? Em toda e qualquer área. É só um número, né? 100 palavras, para dizer que é um número muito pequeno. Nós temos, em português, 500 mil palavras. Então, você pegar 100 palavras em 500 mil, então você vê que a gente precisa de um jargão muito próprio, muito simples, né? E que o prazer está nos resultados, né? E não na linguagem poética ou qualquer coisa que valha, né? Então, essas são as orientações que eu sempre dou aos meus alunos em sala de aula, né? E essas aulas são normalmente em geofísica, né? É bom que a gente defina logo geofísica, né? Então, geo de terra e física, né? Então, física da Terra. Então, o que é a física da Terra? A mesma física, é uma física clássica, todos os aspectos, né? Fenomenológicos, né? Da natureza, né? E relacionado a um modelo Terra, né? Ou a gente pode dizer a um modelo subsolo, né? Ou a gente pode dizer também estendido, né? Claro, tudo isso, a camada d'água, né? Que são os oceanos. E nós podemos ainda estender para os continentes. Isto é, uma geofísica em terra continental, em área continental, melhor dizer, né? E a gente ainda pode falar da geofísica, né, como a meteorologia, né? Então a gente já vai para subir aí na camada gasosa. Então nós temos a geofísica da água, a geofísica dos sólidos e a geofísica dos gases. Então nós vamos até lá na estratosfera,
onde está diretamente relacionado ao planeta, de alguma forma, né? Então, a gente divide a geofísica em geofísica global, que é o modelo terrestre, e a geofísica exploracional, que é a geofísica local, né? Então, eu sempre gosto ir um pouco mais adiante. Então, quando fala geofísica global, a gente está falando das coordenadas esféricas, e quando é exploracional, as coordenadas cartesianas. Então, fica alguma coisa no meio ali entre a exploração, que vai até, vamos dizer, né, uma escala só para referência, né, 5.000 metros, 5 quilômetros de profundidade, né, enquanto que a global vai até o centro da Terra, né, e vai também lá as camadas superiores, né, da nossa estratosfera. Então, a geofísica de exploração olha a escala bem pequena, que é a escala local, assim, até uns 10, 15 metros de profundidade. Por exemplo, né? Por exemplo, a busca de torpedos, de bombas, a busca voltado à distribuição de água, e cabos elétricos, né, distribuição de energia elétrica e assim por diante. Isto é da geofísica rasa, bem rasa, né? Nunca se distribui água numa profundidade tão grande, normalmente vamos dizer 2 metros, 3 metros, depende do local e do frio, né? Por exemplo, na Rússia já é bem mais profundo do que você fazer uma distribuição de água aqui no Brasil, que não tem temperaturas congelantes, né? Então, a geofísica, os métodos geofísicos, né, cobrem todas essas escalas, né? E quando a gente vai para a escala global, nós estamos interessados aí de estudar, por exemplo, o primeiro, o campo gravitacional terrestre, né? O segundo, o campo magnético terrestre, né? Outro assunto extremamente importante, a geotermia, o calor que é gerado internamente e tem que sair, né? Sair até a superfície e ser irradiado no espaço. A geotermia. E vamos dizer, o grande capítulo da geofísica é a sismologia, que é a propagação de ondas elásticas na Terra. E, nesse caso, gerados por terremotos. Isso é interessante. Foi o terremoto de Lisboa, de Portugal, né? Mas chama o terremoto de Lisboa de 1776, né? E quem for a Lisboa, que tem que ser o primeiro país que o Brasil tem que visitar, né? A coisa mais linda do mundo, ir para Lisboa, vai claramente ali na praça da Rua Augusta, onde tem lá, né, o monumento ao terremoto, né? Foi tudo refeito ali em Lisboa, né, com esse terremoto, e os cientistas ficaram intrigados, quiseram saber qual a origem, né, de tal evento da Terra, porque foi bem registrado, né, foi sentido em praticamente toda a Europa, né, e foi o único de lá para cá que teve nenhum terremoto. Portugal não quer dizer que não possa ter, está entendendo? Porque não existe previsão para terremoto. Então, aí foi o grande nascimento da geofísica, vamos dizer, vamos chamar de geofísica moderna, tá certo? A geofísica moderna seria este grande evento, né? Mas pode-se extrapolar lá para trás, com os egípcios, quando eles calcularam o raio terrestre, né? O raio da Terra, né? O raio da Terra, o raio terrestre, tá certo? Então, usando as projeções da luz do Sol, né? Considerando o tubo de luz como paralelo, né? Coisa da física, né? E a coisa mais linda que nós temos é a física, né? Da natureza, né? Nós fazemos parte, nosso corpo, nossa mente faz parte da física da Terra.
né? Então, esse é um outro episódio. Agora, veja que no tempo dos egípcios foi um cálculo de altíssimo nível, né? Inteligência rara, né? Um pensamento cristalino, entender o problema com toda a alma, né? E achar um resultado que não foi muito longe do que se encontra hoje. Foi uma leitura que todo mundo tem que fazer, isto é, principalmente se for aluno da física, né? Aluno lá no início dos conceitos da ótica, né? Para ver a curiosidade de como se faz isso. E depois, é claro, com os efeitos ópticos, né? E aí também já vem lá para os tempos mais modernos, mais atuais do século XX e assim por diante. Mas esse foi um grande passo moderno, foi o terremoto de Lisboa, e logo mais o desenvolvimento, né? Em consequência, né? O desenvolvimento das equações diferenciais parciais que regem o fenômeno. Eu gosto muito da palavra reger, significa como o fenômeno acontece, né? Feito uma observação, né? E aí vem uma descrição de palavras lógicas, aí vem uma figura, né? Para mostrar como foi imaginado o experimento, né? O experimento natural. Aí depois vem toda uma construção de fórmulas e equações, e neste caso, equações diferenciais parciais, que nada mais é da equação da elastodinâmica, entendeu? E que até hoje rege o fenômeno e é aplicado não só na geofísica global, né, a equação da elastodinâmica, como na exploracional. É impressionante. Damião, se você tiver uma pergunta, qualquer coisa, você, por favor, levante a mão, tá? Porque eu fico no trilho e não descarrilho, mas vou em frente, certo? Professor, permita, Bom, nesse momento aqui, nesse intervalo infinitesimal aqui, dizer o seguinte: primeiro, agradecer a participação aqui na sala, nessa sessão online, do nobre e ilustre pesquisador Jorge Kisney Santos Camassuri, né, que graduou-se pela Universidade Federal do Oeste do Pará em Engenharia Física e realizou mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje também desenvolve pesquisas e trabalha em importantes cooperações público-privadas vinculadas à Universidade Federal de Santa Catarina. Ele também é um admirador do fantástico trabalho científico, técnico-científico do professor Lourenildo. Gostaria de aproveitar a oportunidade para expressar agradecimentos ao ilustre professor do Instituto Federal do Pará, campus de Ananindeua, professor Guilherme Damasceno, ilustre professor do Departamento de Ciência da Computação, de Engenharia da Computação do Instituto Federal do Pará, nosso querido amigo, e que permitiu, né, que mediou a conversa com o ilustre professor Lourenildo. Também nós expressamos agradecimentos ao professor Guilherme Damasceno, professor do Instituto Federal do Pará, que é meu amigo e colega de trabalho. Eu também trabalho como modesto professor do Instituto Federal do Pará, tanto em Santarém, quanto aqui, campus de Santarém, quanto no campus de Belém. Então, essa pausa para os agradecimentos, eu transfiro a palavra ao palestrante. Obrigado, professor. Muito obrigado, né? Realmente o Damasceno aí é um pequeno gênio ambulante, eu digo. Mas, entendeu? Então, muito obrigado pela presença. E, então, continuando aí com a geofísica, né? Então, nós separamos a geofísica global da geofísica exploracional. Falei da geofísica global, e mais ainda nós poderemos acrescentar a importância de desenvolver um modelo para a forma da Terra. Então, olhando à distância, nós vemos
os corpos celestes sempre como pequenas esferas, né? Então, nós temos uma razão, sabe? Uma razão clássica para isto, né? As esferas ocupam um menor volume, né? Menor área e assim por diante. Então, foi descoberto logo cedo, pela coisa chamada geofísica, né? Que a Terra não é uma esfera, é mais uma elipsoide de revolução, isto é, achatada nos polos, e foi calculado, portanto, o achatamento. Então, o modelo para representar a Terra pode ser uma esfera, pode ser um elipsoide de revolução, né? E, finalmente, os detalhes obtidos pelas trajetórias dos satélites levou a uma nova revisão, isto é, atualização, isto é, olhar detalhes deste esferoide, né? Então, chama-se de geoide, né? Então, a Terra é vamos dizer assim, uma elipsoide de revolução com oscilações na sua superfície. Não só na sua forma, mas internamente na distribuição de massa. O globo não tem uma distribuição de massa uniforme. Então, é muito importante para o lançamento de foguetes, né? Este desenvolvimento, né, do geoide. Isto é a evolução do modelo terrestre. E por que modelos? Então, nós temos o esférico, o elipsoide e o geoide, e cada um tem uma precisão nos cálculos de predição. Por exemplo, para o campo magnético terrestre, o modelo esférico é suficiente. Não se tem detalhes, nós não temos detalhes que vá para o esferoide. Veja bem, na sismologia, o modelo esférico é suficiente para satisfazer todas as teorias de predição e cálculo, né? E assim por diante. Já na gravimetria, não. Na gravimetria, não dá. É necessário ter o modelo devido na gravimetria, tá certo? Agora, quando a gente sai desta visão, nós temos que pensar o que isso tem a ver com a exploração. Que exploração? A geofísica foi uma ciência desenvolvida para a exploração mineral, né? Extremamente importante, os metais, né? Os calcários para fazer cimento, mineral de tudo, de tudo. Qualquer coisa que você pensar, né, em termos de exploração da Terra, a geofísica está presente. Não só a geologia, sempre ao lado da geologia, tá certo? Por quê? Porque a geologia olha por cima da Terra, olha o que está no pé do geólogo, olha o que está nas fotografias aéreas, no sensoriamento remoto, enquanto que a geofísica vai abaixo disso. Na exploração, ela vai no máximo até, vamos dizer, né, uma escala de 5.000 metros. Então, a geologia também é estendida a 5.000 metros. Então, é estendida através da geofísica. Então, por exemplo, o estudo da crosta terrestre não é um problema, né? A crosta terrestre profunda, né? Não é um problema de geologia. O estudo no núcleo terrestre não é um problema de geologia. Do manto terrestre também não é um problema de geologia. O estudo do terremoto não é problema de geologia, é problema pura e exclusivamente de geofísica, tá certo? O estudo da forma da Terra não tem nada, absolutamente nada a ver com geologia. Geologia estuda a distribuição das rochas, estuda a Terra, a história da Terra, com base nas rochas, né? Com registro nas rochas.
Então, tem rochas que são as rochas ígneas, né? Que vêm da temperatura muito alta e se resfriam, se solidificam. Tem as rochas sedimentares, que são aquelas que se depositam pelos rios, pelos mares, etc., né? O fenômeno de erosão, né? E tem as rochas metamórficas, que são as rochas que descem a grandes profundidades da crosta e depois retornam. Negócio interessante. A geologia, essa parte dinâmica, é chamada sempre de tectônica, né? Essa movimentação na crosta, ao redor, registrada e presente na crosta terrestre. E de onde é que vem isso? Como é que isso acontece? Então, tem uma coisa chamada sismologia, que eu já falei, né? Que é a ciência que estuda, participa com a geologia no estudo tectônico, isto é, das forças internas. Então, juntamente com a geotermia, a sismologia, a geologia se juntou com a sismologia, com a geotermia, para montarem um modelo para a Terra. Então, chama-se Nova Tectônica Global. Então, essas três áreas do conhecimento construíram um modelo que é uma distribuição de camadas. A superior é chamada de litosfera, então, que é a esfera formada por rochas, materiais do tipo rochoso, isto é, que a gente vê, que a gente pisa no calçamento, né? Que a gente vê da construção civil, materiais da construção civil. São os materiais da construção civil que estão presentes na litosfera, né? E a segunda camada, né, é a astenosfera, que é uma camada de transição física, propriedades físicas. Então, enquanto a litosfera é uma camada rochosa, dura, vamos chamar dura, a astenosfera é uma camada plástica, mole, vamos dizer mole. Asteno significa mole. Então, a propriedade física é de pressão e alta temperatura. Então, vai mudando as propriedades dos materiais. E depois tem o manto, que fica abaixo disso, né? Onde grande parte do calor terrestre é formado, então tem que sair do manto, né, até a superfície da Terra. A litosfera tem 100 quilômetros de espessura, calculado, estimado. A astenosfera em 100 quilômetros, são 200 quilômetros, então essas duas camadas. E o restante, né, 5.500 quilômetros, forma o manto. Então, praticamente a maior parte do globo terrestre, formado por esta unidade. E abaixo disso tem um núcleo terrestre, e a parte interna, que tem uns 2.000 quilômetros, e a parte externa, que é um líquido em alta temperatura metálico, né? Os modelos preveem isso, e a parte mais interna já passa a ser sólida. Então você veja que as propriedades vão mudando de cima para baixo, até o centro, em função da pressão, da temperatura e da composição. Então, essa dinâmica terrestre, né, quer dizer que o sistema terrestre não só é baseado na ecologia, né, é baseado também em um sistema interno que contribui, né, nessa direção de se ter o planeta que se tem. Se é o melhor, o pior, ou se é o certo ou errado, ou se não tem outro, isso é outra história, não tem nada a ver com esses pensamentos duvidosos. É o que nós calculamos, estimamos vamos dizer, com mais lógica, né? Em função dos grandes eventos que acontecem. Então, o que é que acontece realmente para ter essa tectônica toda? O calor gerado movimenta o núcleo. É calculado que o núcleo faz uma convecção, as células do manto
fazem uma convecção ao redor do globo a cada 500 milhões de anos, porque se tem velocidades, se tem vários conceitos por trás, movimento de material viscoso, né? Então, essa convecção, tal qual uma panela, né, no fogão, né, esta convecção carrega o material, transporta as camadas superiores, transporta a litosfera por todo o globo. Então, sai carregando. Em função disso, o que é que acontece? Essas placas, né, essa litosfera passa a ser chamada de placas tectônicas, porque uma parte bate na outra, né, eles entram em confronto, aí tem um movimento lateral, que vão tendo movimentos laterais, e também de subducção, isto é, uma placa descendo em relação à outra. Então, e está tudo isso mapeado. Por exemplo, as ilhas do Pacífico é um exemplo. O Pacífico é um oceano que está desaparecendo, isto é, geologicamente falando, dentro do modelo da nova tectônica global. Então, ela mergulha, a placa pacífica mergulha abaixo dos Andes e abaixo, por exemplo, da região ali do Japão, todo o Pacífico. Ela está mergulhando, enquanto que a América do Sul, né, se movimenta para oeste e o continente, vamos dizer, asiático para o leste. Então, está consumindo o Oceano Pacífico, mas de uma forma complexa, porque dentro do manto, essas correntes de convecção, essas células de convecção, não são uniformes. Elas são variáveis, elas variam com o material que forma estas células, tá certo? Então, e todas essas irregularidades. Quando chega os continentes, são apenas boias em cima da litosfera. Os continentes têm uma média de 30 quilômetros e a litosfera 100. Então, fica um terço, né? Uma parte apenas, essa parte de cima. Ele é carregado, ele é transportado pela litosfera. Ele não representa absolutamente nada. Então, nós temos o continente sul-americano, norte-americano, a Eurásia, né, africano, australiano e assim por diante. Eles apenas estão boiando e eles vão entrando em contato, né, um com o outro ou com uma outra placa, né, e sofrendo destruições e deformações. Esses confrontos é que geram os terremotos. Então, aqui nos Andes, né, nós temos todo o Círculo Pacífico, representa 75% dos terremotos que acontecem na face da Terra. A cada segundo tem, vamos dizer, 10 terremotos em algum lugar da face da Terra, no mínimo. São milhões e milhões de terremotos por ano, né? Então, nos anos 30, eles calculavam um terremoto a cada segundo, mas nós não tínhamos instrumentos de observação tanto, né? Na Califórnia, 10 mil sensores com a finalidade de fazer a predição de terremotos, que até hoje não conseguem, tá certo? Mas é mapeado muito bem onde estão os terremotos. O que se quer é fazer uma predição de terremotos. Por exemplo, vai acontecer um terremoto dentro de 2 horas, um dia, ou qualquer coisa que seja assim, para as pessoas se prevenirem. Mas não tem, só tem a longo prazo, há 30 anos, 40 anos, 50 anos, e assim por diante. O terremoto mais famoso do Brasil foi na cidade de Belém, em 1970, né? Então, quando é o próximo, não se sabe, não se tem a menor ideia. Mesmo assim, foi um terremoto muito pequeno, né? De magnitude 4, que é uma forma de medir o tamanho, vamos dizer, a grandeza, né, de um terremoto, né? Então, chamada a famosa escala Richter,
Gutenberg. Eles se dedicaram a vida inteira a fazer esse estudo, grandes cientistas. Então, a geofísica é responsável por tudo isso, por toda a gente tem uma engenharia sismológica, por exemplo, no Japão, tem uma engenharia sismológica na Califórnia, tem uma engenharia sismológica voltado no Chile, voltado aos países andinos, né? Tem que levar tudo isso em consideração, senão se acaba tudo, né? Tem uma sismologia de terremotos, ou uma engenharia de terremotos, né, na Europa, como, por exemplo, na Itália, para a África do Norte, e assim por diante, certo? Então, todo terremoto é gerado como uma explosão das rochas. As rochas explodem pelo acúmulo de tensão devido à movimentação dessas placas tectônicas. Então, você vê que tem muita coisa envolvida só, né, na sismologia. Outra coisa, a sismologia de terremotos global, né? Ela tem a sua extensão à exploração. Então, a sismologia global e a sismologia de exploração representam mais de 95% de todo investimento econômico na geofísica do mundo. Só essas duas, só a sismologia. Se falar sismologia, magnetometria, gravimetria, e a geotermia e tal, etc. Então, a sismologia leva mais de 95%. Então, naturalmente, né, a gente pode sair agora dessa ideia de uma geofísica global, né, da sismologia global, para a sismologia aplicada. E como é que se chama isso? Devido à sua tal importância, se chama de sísmica do petróleo. Não se fura um poço de petróleo se não fizer a sísmica. Então, a sísmica é como um escaneamento, é uma tomografia, ou é uma ressonância, não, a ressonância é magnética, né? Então, é como se fosse uma tomografia acústica da Terra. Faz na medicina o que se faz no continente e nos mares. É a mesma história, mesmos arranjos, mesmas teorias, etc. Tal, mesma história. A única diferença é a escala. Enquanto que na sismologia de aplicação é uma banda de frequência de 5 a 45 Hz, na parte da medicina é milhares de Hz, milhões e assim por diante, porque tiver a pele, músculos bem pequenos, enquanto que na geologia, não, nós temos que ver camadas de 10 metros, 100 metros, 40 metros, 200, 800 metros, coisas totalmente diferentes, né? Escalas distintas, tá? Então, a sísmica do petróleo, hoje, carrega muito dinheiro. São só, para fazer levantamentos marinhos, são 5 navios, 24 horas no ar. Eles só param para manutenção e voltam imediatamente. São 5 navios extremamente modernos, computadores desenhados específicos para aquele fim de aquisição e processamento de dados. Fora a engenharia mecânica, eletrônica e computacional envolvido. Fora isso. Fora todo um processo de nuvens, no banco de dados e assim por diante. No Brasil, o banco de dados da sísmica fica ali na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, né? É fechado a 10 chaves, no mínimo, né? Ninguém passa de uma sala para outra sem passar um cartão, né? Sem ter um controle já em outro prédio do que está acontecendo lá dentro, né? E por quê? Veja como é interessante, né? O que esses dados, é isso que significa, o que os dados de uma sísmica de petróleo têm para oferecer. E o que é que eles oferecem? Oferece vamos dizer, uma imagem, uma tomografia do interior da Terra. E o que é que esse interior da Terra vai fazer? Vai indicar
os pontos, áreas, zonas alvo de exploração de petróleo, né? E aí tem muito recurso, né? É muito dinheiro, muito interesse econômico, é uma disputa imensa nas bolsas de valores, já sei por diante. Parte econômica vital para qualquer economia que queira ser moderna, né? Tem que ter essa geofísica em altíssimo nível, né? Então, eu acho que até um certo ponto, né, eu tentei demonstrar a importância da geofísica, né, na escala global, e agora fazendo essa transferência global para toda a Terra como um todo, para exploracional econômica, né, do ponto de vista econômico, né? Então, a gente pode continuar fazendo esse mesmo paralelo, saindo do global para o exploracional. Por quê? Porque é necessário, quando se coleta dados, entender que tem uma filosofia por trás disso. Dados coletados em laboratório ou no campo, que é a mesma coisa, não tem o menor valor. É uma expressão forte, né, Damião? É uma expressão muito forte. Qualquer tipo de dado, até médico, não tem o menor valor. O dado, para ter valor, tem que ter um modelo de base, de fundamentação. Por exemplo, a temperatura do corpo humano, você pode medir com qualquer termômetro de alta precisão, daí, tem o menor valor. Só tem valor porque se sabe qual é a temperatura de referência, né? Eu tenho um amigo que tem meio grau abaixo da temperatura de referência, sistematicamente, né? Ele só vive, entendeu? O médico já está com a temperatura muito baixa, ele disse, só assim desde criança, entendeu? Então, eu não me lembro se teve com temperatura de meio grau acima de referência. Mas, de qualquer forma, é a mesma coisa, isso é uma questão filosófica, né? Se você lê Popper, ele é claro em descrever isso, né? O Popper é muito fantástico em toda a sua filosofia científica, né? A mesma coisa, quanto tempo nós temos, Damião? Vá controlando o tempo que a história da geofísica é longa. Estamos Quanto tempo nesse resta? momento com 44 minutos, professor Lourenildo. E aqui no nosso canal, com relação ao nosso canal, não há limite com relação ao tempo. A minha única preocupação é a capacidade de gravação do OBS, pois eu não disponho de conhecimento assim técnico para entender qual é a capacidade de gravação do OBS. Então, não sei qual é a opinião do Kisney. Está falhando. Mas eu acredito, todos vós ouvis o que eu estou falando? Vossas Excelências ouvem? Todos vós ouvis? Escreva aí, por favor. Lourenildo? Diga. Professor Lourenildo. Atrapalhou aí, eu acho que é o tempo, né? Está me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo. Sim. O Kisney. Eu estou ouvindo. Está me vendo? Não estou te vendo, estou te ouvindo. Todos vós ouvis, eu me refiro ao Kisney e ao professor Lourenildo. Kisney Kamassuri. Eu estou lhe vendo aqui. Certo. Eu estou lhe vendo. Isso. Eu estou lhe vendo assim, mas como se fosse com falhas. E estou lhe ouvindo só um pouquinho, muito fraco, muito fracamente. Certo. Né? Eu não sei por quê. Eu consigo ouvir, aqui estou ouvindo audivelmente, e realmente há alguma lentidão com relação à conexão de internet, que
Isso. Agora, Vossa Excelência me ouve, todos vós ouvis, Kisney Santos Camassuri, professor Laurenildo, ambos ouvis? Melhorou agora. Certo. O Jorge Kisney entrou ali. Certo. Quantos minutos nós temos? Nós estamos com mais de 45 minutos e para nós aqui para o canal não há limites. A minha única preocupação é com relação à gravação a capacidade de gravação do OBS. E é possível entender o que eu estou falando? Eu estou entendendo. Tá, O que é que o Jorge diz? O que é que o Jorge diz? Posso continuar para continuar ou não? Certo, a minha... Por mim, tranquilo. Não, eu sei. A minha preocupação é com relação aqui à gravação do OBS, né? Em razão da capacidade de gravação do OBS, se ele está processando bem. É que eu não tenho certeza com relação a isso. Então, nós estamos aqui, permita eu verificar exato e precisamente, com 46 minutos que o OBS iniciou a gravação. Aí eu respeitosamente proponho nós tentarmos fazer agora uma fase de conclusão apenas para nós assegurarmos que o OBS possa fazer a gravação de segurança até 1 hora, né? Pode ser, professor Laurenildo? Professor Laurenildo? É possível? Isso. Então, você está propondo que a gente faça uma conclusão agora. Somente para o OBS não nos surpreender aqui. Quando eu estiver atendido por um melhor programa, nós podemos estender até 2 horas de palestra. Mas eu não confio bem na capacidade de gravação do OBS aqui. Então, para evitar que ele não grave o que nós estamos... Tá bom. Tá bom, então eu posso ir nessa direção de fazer uma conclusão, né? Porque eu já puxei, né? Eu já puxei o assunto extremamente importante, né? Tá certo? Então vamos a uma conclusão parcial da palestra, né? Porque todos os métodos geofísicos, eles têm muitas aplicações, tá certo? Por exemplo, vai ficar faltando falar dos sítios arqueológicos, né? Sítios arqueológicos e meio ambiente, vamos dizer, que é aquela geofísica que se faz dentro das cidades, né? Normalmente, a geofísica não se faz muito dentro das cidades, porque os campos naturais já são distorcidos com as construções civis elétricas, tá certo? As construções elétricas e mecânicas, industriais, e assim por diante, tá certo? Por exemplo, não se faz sísmica, né, dentro de uma cidade, mas se faz métodos eletromagnéticos, e se funciona extremamente bem. Então, para concluir essa palestra de hoje, né, a primeira coisa é isto que eu acabei de falar. Nós temos, né, para que a geofísica, e uma certa forma de história, né, resumida, da geofísica faça sentido e desperte o interesse da comunidade, né? Porque é uma área que merece ter bons técnicos. Eu digo que para ser geofísico antes de qualquer coisa, tem que ter a cabeça de cientista. Depois eu explico isso por quê, né? Então, para concluir, então, voltando ao assunto, esse modelo, né, vamos dizer, esse mapeamento entre a sismologia global e a sismologia aplicada é muito versátil, porque por trás tem uma indústria impressionante atrás dela, né? Não para financiamento, e que toda essa indústria, né, por exemplo, do plástico, dos cabos automóveis, né, e do transporte, né, depende, né, diretamente
a questão de combustível, né? E a questão de segurança das residências também, a questão da sismologia da engenharia, tá certo? Então, nós podemos, numa outra ocasião, né, pegarmos, por exemplo, o campo gravimétrico, falarmos sobre o campo magnético, sobre o campo eletromagnético, né? E as aplicações, até o campo geotérmico, que é o mais simples, né? Mas, numa próxima apresentação, a prioridade seria os métodos eletromagnéticos, certo? Então, desde já, eu acho que talvez esteja na hora, né, o tempo devido, de agradecer a presença e aos ouvidos, né, dos ouvintes, né, que usaram de toda a paciência. E se qualquer coisa, se tiverem interesse, né, podem pegar meus livros, estão todos à disposição do público no ResearchGate. Bota meu nome, procura, vai para o ResearchGate, faz download de tudo, né, e pode fazer as críticas que você recebe com todo carinho e com todo interesse. Certo, doutor Damião? Muito bem, eu gostaria apenas, professor Lourenildo, de dizer que Vossa Excelência está convidado para, em outras ocasiões, aqui proferir palestra para o nosso modesto canal sobre outros temas, inclusive falando mais especificamente, que obviamente hoje nós estamos aqui recebendo uma palestra que faz uma abordagem, inclusive histórica, da geofísica e das suas aplicações, suas diversas e inúmeras aplicações, e haverá momento para nós tentarmos assistir aulas ou palestras que possam tratar mais especificamente, mais detalhadamente sobre esses métodos de geofísica e suas aplicações. Então, aqui a única preocupação nesse momento, eu peço perdão pela inabilidade técnica para cuidar aqui desse programa do OBS, porém, eu quero dizer que quando isso estiver aqui, essa dúvida técnica estiver totalmente elucidada, nossas palestras não estarão resumidas a 1 hora, poderão ser estendidas a 90 minutos, 120 minutos, sem problema algum. Simplesmente para garantir que essa incrível palestra seja gravada, eu estou com essa preocupação hoje, e essa preocupação será resolvida e não mais nos incomodará para as próximas palestras. Então, eu gostaria de agradecer aqui a participação do nosso querido pesquisador Jorge Kisney Santos Camassuri, doutor Jorge Kisney Santos Camassuri, reiterar os agradecimentos ao professor Guilherme Damasceno, professor do IFPA, agradecer também ao Instituto Federal do Pará por abraçar esse projeto, né, de extensão que envolve aqui, que também é representado por este modesto canal, sediado na plataforma do YouTube, canal intitulado Professor Damião Meira, canal que trata sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico, hoje tratando das aplicações da geofísica no mundo, os seus aspectos históricos. E, professor Lourenildo, nós todos aqui do Departamento de Física e dos demais departamentos admiramos e recebemos inspiração de diversos professores, inclusive de sua magnificência, o professor José Maria Filardo Bassalo, que completou 90 anos este ano. Grande Bassalo. Eu fui aluno do professor Bassalo na década de 90 na UFPA e depois também tive a oportunidade de ser aluno e também fui orientando e supervisionado, né, pelo professor Luiz Carlos Bassalo Crispino, sobrinho do professor Bassalo, de quem eu recebi instruções sobre teoria quântica de campos e relatividade geral de Einstein. Então, aqui todos nós admiramos professores como o professor José Maria Filardo Bassalo, como o professor Luiz Carlos Bassalo Crispino, como Vossa Magnificência, Vossa Excelência, professor Lourenildo William Barbosa Leite, quem é um exímio escritor. Os livros são 7 livros publicados até essa presente data,
livros realmente magníficos, e alguns nós citamos aqui, e nós vamos tentar dispor na ResearcherGate o link, não é? Com o link com o teu nome completo, para que todos nós tenhamos acesso ao PDF, ao arquivo PDF desse livro. O ideal é que futuramente tenhamos acesso para adquirirmos, fazermos a aquisição dos livros impressos. Eu mesmo gosto muito do livro impresso, até para nós pedirmos o autógrafo do próprio autor. Então, aqui na minha apresentação inicial, na nossa apresentação inicial, na apresentação de Vossa Excelência, eu citei aqui a tua experiência na Universidade Federal do Pernambuco, prestigiadíssima universidade. Inclusive, eu sou natural da Paraíba, de Cabedelo, na Paraíba. Eu conheço bem não só João Pessoa, como Recife, e sei da grandeza, né, do prestígio da Universidade Federal do Pernambuco. Aqui a Universidade de Missouri, nos Estados Unidos da América, St. Louis University, prestigiadíssima universidade onde Vossa Excelência estudou, pesquisou sobre geofísica, teu pós-doutorado realizado no prestigiadíssimo Instituto de Tecnologia na Alemanha. Não sei exatamente a pronúncia, o senhor pode aqui melhor falar, além da tua importante experiência, a tua importante experiência científica realizada não só na Alemanha, como na Rússia, na ex-União Soviética, hoje Rússia, maior país do mundo, né, de maior extensão territorial, e que tem também importantíssimos centros de excelência. E eu tive a oportunidade, eu fui também aluno do professor Dmitry Maximovich Gitman, que é professor já aposentado do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, e tive a oportunidade de conhecer a Universidade de Moscou e a Universidade Estatal, a Open State University em Moscou. Também tive oportunidade. Agora, Vossa Excelência estudou em outra cidade, não é? Próxima a Moscou, lá na Rússia? Não é próximo, não. Era bastante distante. Sim. Lá no centro da Sibéria. Meu Deus do céu, certo. Lá no centro da Sibéria. Certo. A Sibéria começa nos Montes Urais e vai até o Pacífico. Então, no centro. É o estado chamado Novosibirsk. Certo. E a universidade estadual é ligado, né, chamada Universidade Estadual de Novosibirsk, e ligado meio campo, né, com a Academia de Ciências da Rússia. Fantástico. Magnífico, realmente. Magnífico. Uma experiência interessante demais. Interessante, né? Com temperaturas ali no inverno de menos 50 graus Celsius, realmente uma temperatura extrema. E assim, nós somos admiradores aqui, todos nós do Departamento de Física, daqui do IFPA, o IFPA de Santarém, o Campo Santarém, o IFPA de Ananindeua, o IFPA de Belém, o IFPA como um todo. Hoje, aqui no IFPA, professor Lorenildo, nós temos sua magnificência, nossa magnífica reitora, a quem agradecemos também, professora Ana Paula Palheta, professora doutora Ana Paula Palheta, nossa magnífica reitora, e aqui nosso diretor-geral do Instituto Federal do Pará, campus de Belém, professor Hélio Almeida, a quem também nós agradecemos por todo o apoio. E então nós também agradecemos, não é, a alta gestão, reitoria e pró-reitorias, Instituto de Geociências da Universidade Federal do Pará. E reiteramos aqui nossos agradecimentos a este tão bem conceituado cientista, pesquisador e professor Lorenildo William Barbosa Leite, professor da Geofísica da Universidade Federal do Pará e professor associado e pesquisador de importantes universidades no exterior. Então eu reitero aqui a honra de receber a palestra proferida pelo professor Lorenildo, que é a primeira entre diversas palestras, com a bênção do Criador, com a permissão do Criador, que ele estará aqui proferindo para o nosso canal. Então, nosso modesto canal, sediado na plataforma do YouTube, intitulado Professor Damião Meira, atualmente apresenta diversas playlists, entre as quais a playlist que reúne, colige e compendia essas importantes palestras, não é? Outras playlists, professor Lorenildo, aqui são playlists de modestas, básicas e introdutórias aulas sobre temas de matemática, de estatística, de física, e que são aqui proferidas aqui muito modestamente como mini cursos que podem ser
consultados, aí, assistidos por discentes de ensino médio técnico, do ensino médio propedêutico, bem como da graduação, também das graduações. Então, eu agradeço e passo a palavra para Vossa Excelência proferir palavras de finalização da nossa palestra. Obrigado. Pois não, muito obrigado, professor Damião, pelas belíssimas palavras. Me sinto até meio emocionado de ter tantos elogios. A gente tudo faz isso, né, na universidade com muito amor, né? Quem se dedica à universidade, quem gosta, tá? É como um sacerdócio. Queira ou não queira, como sacerdócio. Existem problemas? Existem. Mas nós estamos aqui para resolver os problemas, né? Viver sem problemas na vida não dá, né? Tem problemas a todo instante. E por aí faz parte dessa intelectualidade. Sem filosofia não dá, né? Tem que ter um pouco de a organização do pensamento humano. Então, isso faz uma coisa que eu gostaria de dizer, é que eles façam mapas de memória quando estudarem, para facilitar. E para terminar, eu deixo uma pergunta. Então, a pergunta é o seguinte: qual o mecanismo da memória? Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo, agradecemos. Muito obrigado, professor Lorenildo. William Barbosa Leite, agradecemos e encerramos então esta sessão de palestra. Muito obrigado. Boa tarde. Até logo. Satisfação. Até logo, cara. Muito grato pela presença do nosso ilustre palestrante, do Kisney Santos Camassuri. Agradecemos também aos internautas participantes que assistirão oportunamente a posteriori esta magnífica palestra. Professor, Vossa Excelência está convidado para proferir outras palestras oportunamente. Peço perdão pelas dificuldades técnicas aqui com relação à gravação. De todo modo, nós aperfeiçoaremos esse processo. Muito obrigado, querido. Ok, até logo. Até logo.